Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O assunto do podcast desse mês é saúde da mulher. Mas falar sobre saúde feminina em 2024 será mesmo necessário? Bom, a gente acredita fortemente que sim. Além das questões relacionadas com a sobrecarga feminina, que, entre outras coisas, resulta em menor autocuidado e negligência com a própria saúde, nós temos insistido ao longo dos anos que as pesquisas científicas tradicionais frequentemente consideram as mulheres como homens com útero, ou seja, desconsideram as peculiaridades da fisiologia feminina. Como consequência prática, não é incomum encontrarmos relatos de mulheres que afirmam terem seus sintomas e queixas de saúde completamente desacreditados, ignorados ou minimizados pelos profissionais de saúde. Alguns exemplos são a falta de analgesia ou procedimentos desnecessários ou mesmo prejudiciais durante o parto, resultando em violência obstétrica. Tratamentos limitados oferecidos às mulheres com problemas tão antigos quanto comuns, como sintomas relacionados com a tensão pré-menstrual ou o descrédito que as mulheres enfrentam ao relatar sintomas na perimenopausa e menopausa. Esse cenário é ainda mais preocupante quando se faz um recorte social e racial. Para a gente chamar atenção a esses problemas, conscientizarmos a população e os profissionais de saúde, a gente precisa discutir sobre esses assuntos e pensar em soluções. E é para isso que a gente está aqui. A gente convidou para essa conversa a professora Sara Ruckel, que é médica formada pela Universidade José do Rosário Velano e possui doutorado em medicina pela Clínica de Psiquiatria Geral da Universidade Heidelberg, na Alemanha. Atualmente é professora da Universidade Federal do Paraná e professora de pós-graduação da Universidade do Tuiuti do Paraná. Tem experiência na área de psiquiatria, com ênfase em saúde mental da mulher. Então tá, professora Sara, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de fazer essa entrevista aqui do Podcast. A gente agradece muito. Eu quero agradecer o convite, né, de poder participar e falar de um tema que é um tema que é pouco falado, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, prazer em te conhecer também, Sara. Bom, a gente sempre começa, assim, a ideia do podcast, como você já deve ter visto, é a gente trazer os temas de interesse da sociedade sobre o viés científico de uma forma bem tranquila, que todo mundo possa acompanhar, não necessariamente tendo um background em ciência, né? Pelo menos essa é a nossa vontade. E a gente queria saber, assim, o que é a menstruação do ponto de vista biológico, tá? E como é que é esse ciclo menstrual? E eu acho que essa pergunta é importante para meninos e meninas. Ok, então vamos lá, né? A gente tem que, assim, o que acontece todo mês no corpo feminino? Todo mês a gente tem um monte de alterações hormonais e fisiológicas que vão preparar o corpo feminino para uma gestação. Então, a menstruação é o momento desse ciclo, né, reprodutivo feminino, no qual ocorre a descamação do endométrio. Então, como é que a gente chega lá, né? O endométrio, na verdade, ele descama, né, inicialmente por uma queda abrupta dos hormônios. E quando a gente pensa em um ciclo, que normalmente as mulheres têm um ciclo natural de 28 dias, essa fase de descamação do endométrio vai durar mais ou menos uns 4 dias. E a partir do final dessa fase, a gente começa já uma segunda fase, onde a gente começa a ter um aumento do estrogênio, e esse estrogênio vai provocar a ovulação na mulher, né? Que é ali liberar a célula reprodutiva feminina para ocorrer a fecundação. Essa segunda fase dura mais ou menos uns 10 dias. E quando a gente tem a ovulação, o que acontece? O estrogênio cai abruptamente, a progesterona começa a aumentar para preparar esse endométrio para receber o embrião, né? Que seria já óvulo e espermatozoide juntos. Essa fase vai durar 14 dias e se não houver a fecundação, então, né? Se a mulher não engravidar, a gente tem a queda dos dois hormônios principais, que são a progesterona e estradiol e a descamação do endométrio com o início da menstruação. Certo. Bom, e assim, do ponto de vista assim, da mulher, né? Quais são os principais desafios fisiológicos que elas enfrentam,
que nós enfrentamos durante o período menstrual, né? A gente sabe que durante a menstruação, muitas mulheres vão enfrentar algumas dificuldades, né? Até cognitivas, muitas vezes, eu pelo menos tenho experimentado, agora eu já estou resolvendo isso, depois eu até quero comentar, mas eu experimentava muito a TPM com aquele tipo de brain fog, sabe? Que meu cérebro parece que não funcionava direito, na mesma velocidade, como se a sensação que eu tinha era como se eu estivesse tendo, por exemplo, aquela sensação de gripe, parecia que eu estava até, mas não com coriza nem nada, mas na cabeça, assim, como se eu tivesse com aquela lentidão da gripe, de um resfriado. Tu podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, eu acho que, né, nós mulheres, quando a gente está ali na parte da TPM, então, que antecede a menstruação, a gente tem dois fenômenos principais que vão explicar essa dificuldade cognitiva. A primeira delas é que a gente tem um aumento muito significativo da progesterona, e a progesterona, quando ela entra no neurônio, ela se transforma em allopregnanolona. E a allopregnanolona, esse neurohormônio, ele tem uma função hipnótica, uma função anticonvulsivante e ansiolítica. Então, você fica realmente mais lentificada, né? Por conta do aumento do GABA, que é o que a allopregnanolona aumenta. Aumenta esse aminoácido inibitório do cérebro. Então, você tem uma menor excitabilidade neuronal nessa época. Né? Então, isso explicaria a lentificação, a dificuldade de atenção. E a gente tem um segundo fenômeno que acontece, que é o quê? Quando a progesterona aumenta lá na TPM, o estrogênio está muito baixo. E a gente tem receptores de estrogênio praticamente em todo o cérebro feminino, inclusive na área do córtex pré-frontal, que é responsável por atenção, memória, processos, né, cognitivos, função executiva, capacidade de planejamento, capacidade decisória. Né? Então, às vezes, até a gente percebe assim nessa fase que a gente não consegue nem escolher a roupa que vai usar para sair de casa, né? Porque você fica ali indecisa. Então, realmente, as principais alterações seriam essas: o aumento da allopregnanolona com uma diminuição da excitabilidade neuronal, causando essa lentificação, e uma diminuição, então, né, da ligação do estrogênio em áreas que são estimuladas por ele, né, para fazer tudo isso, a função executiva, a memória e a atenção. E outros tipos de problemas frequentemente relatados durante o ciclo, ou antes do ciclo, depois do ciclo, não sei. Tem relatos sobre isso? Temos, né? A gente sabe assim, até para falar um pouquinho até de medicina do esporte, né? A gente sabe que na primeira fase do ciclo, como a mulher está com mais estrogênio, ela produz mais, ela tem mais vontade, ela fica, né? Todos os processos mentais eles estão praticamente intactos, né? E quando a gente tem essa queda, é que acaba acontecendo. Essa queda, né, como a gente não tem só receptores de estrogênio ali no córtex pré-frontal, a gente vai ter, por exemplo, no núcleo supraquiasmático, que é uma área do cérebro responsável pelo sono, né? Então é muito comum que quando eu tô na TPM eu posso ter muita insônia, né, nos dias que antecedem a menstruação. Eu vou ter, por exemplo, o estrogênio também modula toda a liberação de serotonina no cérebro feminino. Então o que acontece? Eu tenho a queda estrogênica, eu entro na TPM, não tem mais serotonina nesse cérebro. O que vai acontecer? Irritabilidade, tristeza, né? Uma sensibilidade muito grande a críticas, que mais? Uma alteração do apetite muito grande, né? Porque a área que controla o apetite é também mediada pela serotonina. Então a gente percebe assim, às vezes as mulheres comendo muito ou tendo o apetite específico para comidas mais calóricas, ricas em carboidrato, né? E fora as alterações físicas daí que vêm acompanhadas também, né? Principalmente edema de mama, muitas mulheres se queixam de dor articular, dor no corpo, né? E a própria questão do fluxo menstrual, daí que vem acompanhada para muitas mulheres de cólicas, né? Um fluxo intenso, bastante desconforto, porque não é toda mulher que fica confortável em menstruar, né? A gente vê cada vez mais as mulheres querendo, às vezes, suprimir o fluxo, porque sabe que muda muito a rotina, né, da gente. Isso é fato, né?
Até inclusive era sobre isso que eu queria falar, que já me expondo um pouco, né? Eu tenho eu sofri por muitos anos, acho que desde sempre praticamente, com fortes dores de cabeça, que duravam, vamos dizer assim, se o meu ciclo durava em média, sei lá, 4 dias, eu tinha dores de cabeça por 10 dias, porque começava, né, era antes, e durante, e às vezes até um pouquinho depois, assim, quando tá no final da menstruação, assim. E esse brain fog, junto com a dor de cabeça, ela não chegava a ser, assim, eu conseguia exercer minhas funções, porém, à base de muita resiliência, né? Essa coisa de que a gente foi criado, nós fomos criadas, mulheres, culturalmente falando, para nos resignarmos e tocar o barco, né? Até porque também, no dia de, como a vida é hoje, eu sou uma mulher que trabalha, que tem várias atividades, eu não podia me dar o luxo de passar 10 dias, né, só, entre aspas, me cuidando, o que seria, claro, talvez ideal, mas não tinha como. E aí, depois de muitos anos, mas muitos anos sofrendo, relatando as minhas dificuldades, nunca deixei de relatar isso, me foi sugerido, então, emendar o anticoncepcional. Eu tomo anticoncepcional, eu tenho vários policísticos, depois a gente vai falar sobre tudo isso. Me foi sugerido emendar. E eu perguntei assim, mas isso não faz mal? Por que eu pensei isso? Primeiro, porque a gente ouve falar, tá? E segundo, porque nunca tinha sido me ofertada essa possibilidade, e eu já ouço falar nisso há muito tempo. E eu pensei, só pode que talvez as evidências não indiquem que é a melhor coisa. E aí, não, me disseram, tá, agora quero ouvir tua opinião, que não, claro, existem alguns casos em que isso não é recomendado, porém, no meu caso estava liberado. Qual é a tua opinião sobre isso? O que tu sabe das melhores evidências e das mais recentes sobre essa história da gente, de repente, interromper o ciclo, como tu disse, né, o fluxo, e emendar um anticoncepcional no outro, ou usar aqueles até de uso contínuo? Olha, o que a gente tem que levar em consideração nesse caso, né? A gente tem um grupo de mulheres aí que é mais sensível às flutuações hormonais. Não são todas, tá? Então, essas mulheres que pertencem a esse grupo de maior sensibilidade às flutuações hormonais, desde o início, né, lá na menarca, elas vão sofrer muito em períodos de grandes flutuações. Como, por exemplo, período periparto, porque você tem muita flutuação hormonal, né? Na TPM também, ali no ciclo menstrual, e depois também na perimenopausa. Então, para esse grupo de mulheres, né, que nem você falou, a questão da dor de cabeça, às vezes as pacientes têm muita enxaqueca nesse período e compromete demais também, né? Então, para quem tem sensibilidade às flutuações, a gente realmente indica essa questão de supressão do ciclo. Porque o prejuízo ele fica tão grande, né? Que nem você falou, é 1/3 do teu ciclo no qual você está com dor de cabeça, no qual você está passando mal, né? E a gente sabe que hoje, né, no momento cultural, sociocultural que a gente vive, a gente não pode simplesmente largar tudo e falar, não, gente, desculpa, eu tô de TPM, eu tô com dor de cabeça, vou ficar em casa e não vou fazer nada, né? Então a gente tem também uma demanda aí externa, né, que pede que continuemos produtivas, cuidando, né, da família, do trabalho, etc, etc. Então, nesses casos, eu não vejo nenhum problema na supressão do ciclo, porque vai trazer benefícios, né? E do ponto de vista fisiológico, né, não há nenhum malefício em você não menstruar. O que você vai fazer, né, é manter simplesmente digamos assim, níveis estáveis de hormônios que não vão fazer todas essas mudanças, né, que vão levar daí à descamação endometrial. Então, eu tenho pacientes que optam por isso, eu vejo as meninas, né, as jovens, cada vez mais seguindo nessa direção. Porém, eu também tenho pacientes que falam assim para mim, Sara, para mim menstruar é essencial, né? Daí tem uma questão simbólica por trás disso, né? Eu me sinto mais mulher, eu entendo que esse é meu ciclo e suspender o ciclo para mim não está, né, nos planos. Então, o que você pode me oferecer, né, em contraponto à supressão do ciclo, para eu me sentir melhor, para eu não sofrer tanto, né? Então a gente tem essas variedades aí, é muito individual nesse sentido, né?
E temos recursos para quem não quer interromper ciclo e ainda assim sofre com TPM, coisas desse tipo? Temos recursos, né? Como eu havia dito, né, para retomar um pouquinho na fisiologia ali, na neurobiologia, como com a queda do estrogênio, que é quando começa, né, a TPM, a gente tem muita supressão de neurotransmissão serotoninérgica, então a gente pode usar, por exemplo, drogas, né, do grupo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que, né, eles são os antigos antidepressivos que aumentam serotonina. A gente pode usar essas medicações tanto, né, o ciclo todo ou na fase lútea, que é a fase da TPM. Esse aumento agudo da serotonina ajuda muito os pacientes nos sintomas, principalmente os sintomas afetivos, né, e os sintomas de insônia, irritabilidade. O que eu gostaria de pontuar aqui, que às vezes a gente também pode usar a pílula combinada, fazendo um intervalo ali para ocorrer a menstruação, mas a gente tem que lembrar que para aquela mulher que fica muito triste ou muito deprimida nessa fase, a pílula não vai ter uma eficácia nos sintomas afetivos. Tá? A pílula ajuda muito na questão, né, mais dos sintomas físicos, mas da questão dos sintomas de tristeza, ela não tem uma eficácia. Então, a gente teria nessas medicações dos antidepressivos, a pílula continuada ou a pílula com supressão, e claro, né, daí mudança de estilo de vida que é muito importante para a mulher, né? Porque a gente também tem nessa fase uma diminuição do limiar à dor, porque a gente também tem alteração de todo o sistema opioide endógeno, né? Então, as mulheres que são mais sensíveis à dor, elas vão realmente sofrer mais com cólica, dor de cabeça, etc, etc. Né? Então, as mudanças de estilo de vida daí, nesse sentido, englobam bastante exercício físico, na fase lútea, que é essa fase da TPM, evitar, né, carboidratos simples. Carboidratos complexos aumentam a síntese do triptofano, que é o precursor da serotonina, então isso ajuda bastante. Evitar cafeína, bebida alcoólica, evitar dieta baseada, né, só em carne vermelha. Então, existem algumas medidas assim que a gente pode fazer. É um transtorno muito complexo, né? Então, a gente tem que tentar abordá-lo de várias formas, assim. Sim, é bem complexo. E me diz uma coisa, para quem que não seria, por exemplo, recomendado essa interrupção do ciclo? Tem alguma contraindicação para algumas pessoas? Olha, eu acho que a gente, assim, contraindicação não tem, tá? Eu acho que precisa investigar aí nessa mulher, né, se ela tem algum antecedente de tromboembolismo, né? Inclusive na família, porque às vezes a pílula pode favorecer eventos, né, tromboembólicos, mas caso contrário, não, eu desconheço qualquer contraindicação de manter a pílula de uso contínuo, tá? Tá ótimo, tá certo, muito obrigada. E Uhum. a gente sabe que muitas mulheres sofrem com ciclos menstruais intensos, né? Muito sangramento, muita perda de sangue, muita cólica. E quando é que vamos supor, né, que eu esteja percebendo isso, quando é que eu devo me preocupar, né? Quer dizer, quais são esses sinais e quando que isso é um problema? Por exemplo, a gente sabe de casos de endometriose, né, que podem ter como indícios uma dor muito intensa. Então, quando que eu tenho que me preocupar que pode ser um quadro assim que eu preciso ir com mais cuidado? Assim, a partir do momento, né, eu acho que em relação ao fluxo é bastante interessante, né, nós ficarmos atentos à quantidade do fluxo, né, então a gente preconiza aí que um fluxo normal, né, tenha até 80 ml de sangramento por dia. Isso equivale mais ou menos umas 6 colheres de sopa, né, para ter uma ideia, assim, o absorvente interno, ele consegue absorver até 30 ml. Né? Então, passando muito disso, é bom procurar ajuda, porque daí se trata de um caso de hipermenorreia, e a mulher provavelmente vai evoluir com uma anemia, porque ela vai ter esse sangramento todo mês, né? E em relação, né, à endometriose, a gente precisa ficar muito atento às dores, né? Dores que enfim, endometriose é tecido
proliferativo do endométrio fora do útero. Então, normalmente ele vai estar nos ovários, nos ligamentos uterinos e mais raramente no intestino, no abdômen, né? Então, aquela mulher que tem muita dor para ter relação sexual, inclusive, né? E esse tecido, ele sofre as mesmas consequências dos hormônios, né? Do que o tecido dentro do útero. Então, se a mulher percebe que começa a sentir muita dor em outros locais, que essa dor é intensa, né? E que essa dor vai piorando ao longo do tempo, porque a tendência da endometriose é que esse tecido se prolifere cada vez mais, né? Então, que ela procure ajuda. É um diagnóstico bastante difícil de ser feito, né? E a endometriose, ela comete aí quase 20% da população feminina. Então, é importante que ela, se ela percebe que tem um prejuízo e que né, e que o curso está piorando, procurar um médico, fazer uma investigação, porque é muito provável que ela tenha, né, algum foco de endometriose e aí, né, vai ter que tomar as medidas para ter um pouco mais de conforto, né? Tu comentou que a endometriose, por exemplo, tem um diagnóstico difícil. Me puxou algumas coisas que eu tenho visto um movimento, especialmente nas redes sociais. Eu tenho até me engajado bastante com essas coisas, tenho buscado. Especialmente eu tenho visto, pode ser uma questão só do meu algoritmo também, mas um movimento vindo muito dos Estados Unidos, em que existe toda uma discussão de como as pesquisas elas são mais limitadas quando se refere à saúde da mulher, por exemplo, de que muitas vezes os desenhos, eu já vi discussões, inclusive nos editoriais da Nature sobre isso, né? Em que muitas vezes os desenhos das pesquisas, eles não são feitos considerando muitas vezes de maneira séria as diferenças de gênero, etnia, raça, e o que leva muitas vezes nos desenhos de pesquisa a mulher ser considerada um homem com útero, vamos dizer assim, o que seria uma coisa muito simplista, né? Qual é a tua percepção sobre isso? Como é que tu enxerga esse cenário? Porque, assim, por isso que, só para explicar por que o que tu falou me puxou a isso. Porque um diagnóstico de endometriose, que é uma doença super conhecida, você falou que acomete 20% das mulheres, e a gente ainda tem dificuldade de diagnóstico, quer dizer, claro, pode ser uma coisa muito, muito difícil, eu não estou aqui dizendo, talvez seja um caso em específico, mas aí me lembrei dessas outras questões. Então, eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que as mulheres, né, as diferenças fisiológicas, biológicas não são consideradas nas pesquisas. E daí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu sei muito bem que nas pesquisas de psicofarmacologia, né, que é a minha área, psiquiatria, não são levadas em considerações o metabolismo das drogas. Nós mulheres, né, nós temos, por conta da progesterona, que causa TPM, o nosso trato digestivo, ele é mais lento, então a gente tem dificuldade de absorção de drogas, né? A gente precisa de doses menores, porque a nossa metabolização hepática é mais lenta, né? Então, toda a pesquisa é sempre com homem de 80 quilos saudável. E daí, quando você pega, né, as mulheres, por exemplo, que eu vejo muito no consultório, eu uso, às vezes, doses que não estão nem prescritas em bula, que são subdoses, porque a dose que está lá não é para mulher, é para um homem saudável de 80 quilos, né? Então, a gente carece muito de pesquisa onde essas diferenças biológicas, fisiológicas, sejam levadas em consideração, né? E a gente vê isso em todas as áreas, né? Por exemplo, outra coisa, diagnóstico de infarto em mulher. O infarto clássico, dor no peito e radiação para membro esquerdo, isso é no homem. Mulher tem dor de dente, dor nas costas, né? Então, se a gente não estuda essas diferenças, tanto na apresentação clínica, metabolismo de drogas, a gente acaba deixando a população feminina muito desassistida, né? E às vezes aí tomando medicações com muitos efeitos colaterais, não sendo diagnosticadas de forma correta, porque daí eu chego com uma dor de dente no pronto-socorro e daí me mando para um dentista. Então, são coisas que são muito sérias, né? E que precisam começar a ser, a gente precisa mudar esse cenário, né? Incluir mulheres, né, em pesquisas de igual para igual. Acho que a gente precisa de mais mulher pesquisadora também, porque eu acredito que também essas coisas vão ser levadas em consideração, né? Então, são coisas de extrema importância E e que bom que você falou financiadas, sobre né, isso. Sara? As mulheres precisam ser financiadas também. A gente tem pesquisadoras mulheres, mas muitas vezes a gente perde financiamento para os homens.
Com certeza, isso é uma verdade, né? É um mundo que ainda, apesar, né, dos avanços, é um mundo onde ele ainda é muito dominado, esse universo da pesquisa, pelo público masculino, né? Porque também são frequentemente as pessoas que tomam as decisões, né? Então, até, acho que Uhum. talvez se fosse fazer um estudo psicológico sobre isso, acho que seria até natural, às vezes é mais empático, né, com a pessoa, talvez mais semelhante a ti, não sei. Mas aqui já tô dando uma imaginada. Não, mas com certeza eu concordo com você nesse sentido, porque, por exemplo, eu recebo várias pacientes que vêm de médicos homens no meu consultório falando assim: Sara, eu estou me queixando para ele que eu engordei 30 quilos com essa medicação já faz 5 anos. Ele diz: não, é assim mesmo, você está bem, você está estável, né? Então, acho que falta um pouco dessa sensibilidade, de não olhar só para a questão, né? Acho que nós somos mais sensíveis como mulheres, a gente consegue ter uma visão maior do todo, não ficar tão focada num aspecto só, né? Então, acho que existem diferenças também de se relacionar com o outro, de olhar para as coisas, né? E que eu acho que é importante que as mulheres comecem a circular mais e tomar, né? E participar dessas decisões, né? E na formação de profissionais da saúde, tu vê mudando um cenário para pensar as questões femininas, ou tu ainda percebe, ou tu está percebendo, e aí eu estou falando da tua percepção no Brasil, ou talvez o recorte que tu quiser dar, tu tem Uhum. percebido que isso está mudando, que a gente está falando mais sobre as questões do feminino, das diferenças, ou que tu acha que a gente está mantendo o cenário como algo mais neutro, que a ciência sempre quis ser mais neutra, porém os recortes de gênero, raça, etnia, a gente percebe que são importantes, como a gente acabou de discutir. Olha, eu acho que existe um movimento que está começando, tá? E o que eu vejo é um movimento partindo muito das mulheres, né? Então, por exemplo, agora a gente montou um ambulatório de psiquiatria da mulher lá, né, no Hospital de Clínicas da UFPR, né? Então, eu vejo isso como um começo, tá? Mas a maioria das pessoas ainda, quando a gente olha ali no meio acadêmico, até mesmo, né, na clínica, não tem noção dessas diferenças, né? De acordo com a população que você vai estudando, que você vai, enfim, pesquisando, né? Mas estamos no começo, Tu espero que a falou, coisa. melhore, né? Tu tinha Aham, falado de sim. limiar de dor também. Limiar de dor, eu lembrei de uma discussão que está mais popular agora sobre, por exemplo, violência obstétrica, né? E de Uhum. como que a raça, por exemplo, interfere na analgesia que a paciente vai receber ou não durante o seu processo de obstétrico ali, de dar à luz. Tu Sim. podia falar um pouco sobre isso para que as pessoas que talvez não estejam acompanhando possam entender do que a gente está falando? Sim, inclusive é uma das minhas linhas de pesquisa agora na universidade. A gente vai, né, avaliar se existe uma diferença no trato ali, né, em mulheres negras, né, mulheres pretas. Então, assim, o que que a gente sabe disso? Acho que eu acho que é uma questão cultural, né? Quando a gente olha para a história do Brasil, né? Então, toda essa população, né, que veio da África, que, enfim, sofria violência, eu acho que isso é uma. Na verdade, ainda são resquícios dessa questão cultural no Brasil. E existe, né? Não adianta falar que não existe, né? E existe na vida da mulher preta desde da mais tenridade, né? Dentro da escola, a questão do bullying, né? Então, quando a gente for pensar nessa mulher, a gente também tem que entender que ela é uma faz parte da, talvez, né, quando a gente pensa em mulheres, né, a população feminina ali mais frágil é a população de mulheres, né, das minorias, né, que isso inclui mulheres pretas, né, então a gente sim, pela questão cultural, essas mulheres vão sofrer mais violência obstétrica, vão sofrer, né, vão receber menos suporte no processo de parto, então isso infelizmente ainda é uma realidade. E tu está de minorias, mas assim, acho que no Rio Grande do Sul, no Paraná,
talvez numericamente elas sejam minoria, mas no Brasil elas são a maioria, né, Maioria. minorizadas, né? Exatamente. Então, Uhum, é incrível, acho que mostra bem essa que tu está dizendo, né? Como que é cultural e até econômico, político, de poder, porque a maioria uhum. acaba sofrendo e não tendo a atenção devida, né? O que eu estava pensando aqui é que eu tenho acompanhado, como eu não sou do meio acadêmico, né, da ginecologia, enfim, eu sou química, eu acompanho muitos movimentos pela internet, embora eu acompanhe sempre pessoas que são médicos e médicas, mas o meu algoritmo me alimenta muito com médicas estadunidenses, então eu não sei se no Brasil a gente está tendo a mesma consciência de que, por exemplo, se tu sofre com alguma coisa que tem a ver, né, com o teu gênero, com uma coisa que o teu médico, por exemplo, desconheça, ou a tua médica, né, alguma coisa que tu fala e não tem assim tido um retorno, e a pessoa te diz assim, olha, é assim mesmo, não tenho o que fazer, esse teu sofrimento ele é intenso, mas eu não tenho como te ajudar. Claro, eu sei que isso pode acontecer, porque nós temos limitações na ciência, né? Mas Sim. será que a orientação que eu tenho percebido é vai atrás, de repente houve um outro profissional, porque às vezes também é um pouco de desconhecimento, né? Especialmente nessa área, por exemplo, hormonal da saúde da mulher, eu tenho visto um movimento grande em relação a isso, mas até coisas mais simples, como eu te falei, eu passei anos sofrendo com uma dor de cabeça intensa, esse brain fog, e não parecia que eu tinha que me adaptar a isso, uma minimização do que eu estava sentindo. E eu Isso. converso com muitas pessoas e as pessoas sentem isso, eu não sou ouvida, eu falo, é como se, é assim, não adianta, tu é mulher, vem no pacote, né? Tu percebe esse movimento de conscientização das mulheres no Brasil e da academia, como é que a gente está recebendo essa movimentação, se ela existe? Como é que tu está enxergando esse cenário? Eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão da minimização do sofrimento feminino, né? E eu acho que isso também tem uma questão cultural muito forte que está mudando, né? O que eu percebo realmente é mulheres se importando com isso e fazendo um movimento dentro da academia, né? De, às vezes, aquele movimento que eu te disse, a paciente chega de um médico homem, né? Olha, não me escuta, não acontece nada, eu estou em sofrimento, e acaba que, né, a gente acaba ajudando numa direção, porque elas se sentem muito desassistidas. Eu acho que, infelizmente, a gente tem no Brasil, eu acho que, né, de um modo geral, acho que isso talvez seja um pouquinho menor em países mais igualitários, como, por exemplo, né, em continentes que nem a Europa. A Europa, eu acho que tem um nível ali, né? Eu morei 5 anos lá, então eu via muita diferença nessa questão. Mas em países como o nosso, existe essa minimização e eu acho que, como nós mulheres temos internamente, pela questão cultural, uma questão de eu dou conta, eu aguento, até por ter passado por todo esse processo de parto, que lá no começo, historicamente, não tinha analgesia, e de que a coisa foi evoluindo, acho que internamente a gente tem, né, essa questão de dar conta das coisas, né? E é aquilo que a gente brinca, né? Que o homem com resfriado ele tá morrendo, né? E a gente com resfriado tá fazendo tudo, né? A gente não se permite ficar, né, numa posição de vulnerabilidade, de queixa, né? E eu acho que acaba que quando a gente se queixa, como a gente também se queixa pouco, quando a queixa vem, ela já é assim, ah, não é tão sério, não é, tem uma minimização. Então, eu acho que isso é muito cultural de países latinos, assim, sabe? Ah, é mulher, né? Aquele dia a dia. Ah, tinha que ser mulher, porque, sei lá, né, dirigiu de uma determinada forma. Então, acho que tem
uma minimização das nossas dores e também das nossas capacidades. A gente não tem ainda uma horizontalidade de relações, né? Então é alguém aqui em cima dizendo não é tão importante, não é para tanto, não, né? É assim mesmo. Né? Por quê? Porque falta isso, horizontalidade. Se eu me coloco na relação com você na horizontalidade, eu vou entender teu sofrimento, eu vou querer te ajudar, eu vou me colocar no teu lugar, né? E infelizmente isso a gente ainda não. Acho que ainda temos chão pela frente, viu? Uhum, temos mesmo. A gente tem um quadro aqui do Podquem que a gente chama É Verdade Esse Bilhete Podquem, que é quando a gente traz alguma pergunta, alguma dúvida que a gente percebe que está bombando aí na boca do povo, vamos dizer assim, né? É verdade que quando a gente convive muito com outras mulheres, o ciclo menstrual sincroniza? Tem alguma comprovação científica? Não tem evidência científica de que isso é verdade. Porém, né? Eu não sei se você já morou em república com outras mulheres. Eu já morei na época da faculdade e esse fenômeno aconteceu, né? Então eu escuto isso também de, por exemplo, famílias que têm muitas mulheres, né? Eu tenho amigas aí que têm 4, 5 mulheres na família e que isso acaba acontecendo, né? Porém, os estudos científicos dizem que isso é uma coincidência matemática, né? Então que, enfim, os ciclos têm durações diferentes e acaba que uma hora coincide, né? Não sei, né? Aí acho que ausência de evidência não significa evidência de ausência, né? Então, assim, o que a gente vê na prática às vezes é que pode acontecer, né? Mas cientificamente não. Mas faz sentido de que, como a gente tem ciclos, né, diferentes, de tempos diferentes, é capaz mesmo de ter uma janela temporal em que eles coincidam, né? Agora, Tá, agora a gente vai para um outro quadro do Podquem, que é Meu Público, Minhas Regras, que a gente traz algumas perguntas selecionadas do público para ti. Então, a gente seleciona as que a gente acha que são... que a gente se interessou mais ou que a gente achou que podem, de repente, atender a mais pessoas, né? A gente tem ouvido falar sobre um termo que ele é cunhado muito no inglês, eu não sei se no português a gente também utiliza, eu já li alguma coisa, acho que sim, mas quero confirmar contigo, que é perimenopausa, que é algo que a gente não falava sobre, eu pelo menos, também, quando a pessoa trouxe, eu percebi que também é uma coisa que eu ouço mais recentemente. Perimenopausa, o que é? Existe? Como que, né? Como que se alimenta? Da onde surgiu? Como é ok. que é? Então vamos lá. A menopausa é a última menstruação da mulher, né? Onde ela encerra ali a vida reprodutiva dela. E a perimenopausa, né? Hoje a gente tem considerado esses 10 anos antes ali, antes dessa última menstruação, né? E a gente tem considerado a perimenopausa uma janela de oportunidade para ajudar essa mulher, por exemplo, com reposição hormonal, né? Então, como é que era um tempo atrás? A mulher entrava, né? Fazia a última menstruação e aí começava-se toda a reposição. Hoje, né, ainda bem que mudou, né? A gente já começa essa perda, né, cognitiva, alterações de peso. A gente começa tudo 10 anos antes da nossa última menstruação. E a mulher brasileira, normalmente, a última menstruação dela é entre 45 e 55 anos, né? Então, se você começa esse processo de ficar atenta antes, de ajudar essa mulher, né, você consegue prevenir, abordar ali e não esperar, né, chegar lá na última menstruação. E aí agora o que a gente vai fazer? Porque daí já teve muitas perdas, né? E é bastante interessante porque esse período ele não tem muita, assim, quando você pede os exames hormonais, FSH, LH, ele não vai vir muito alterado, né? Então o diagnóstico ele é clínico. E todo mundo sabe que ali, depois dos 40, você já vai percebendo alterações, né? Ah, fica mais lenta do ponto de vista de velocidade de processamento de informação, mais esquecida, né? Então acho que é bem bacana que as mulheres façam esse movimento, se tem alguma queixa clínica, de procurar um médico, né, que esteja capacitado, que se importe com essas queixas, porque eu também tive várias pacientes que eu encaminhei para reposição hormonal e que os médicos devolveram porque falaram que não precisava, né, mas a paciente com queixa.
Então, acho que é importante a gente dar uma atenção para a mulher nesse período. É importante e salva vidas. Sim, então quer dizer que se a mulher no Brasil entra na menopausa entre 45 e 55 anos na média, de 35 a 45 anos ela já vai, 35, queria frisar aqui, algumas mulheres já podem estar sentindo sintomas relacionados à perimenopausa, é isso? Exatamente, né? E a gente tem que lembrar que hoje nós estamos ativas no mercado de trabalho, né? Então não dá para esperar lá na frente as coisas já acontecerem. A gente precisa se cuidar desde já para manter isso, né? Se manter saudável, se manter ativa, né? E principalmente a parte cognitiva, porque a queda hormonal ela favorece muito o aparecimento, por exemplo, de demência de Alzheimer, de esclerose múltipla, né? Doenças degenerativas e doenças cardiovasculares também. Né? Nós temos cada vez mais mulheres morrendo de infarto em idades mais precoces, né? Sim. E tu falaste em reposição hormonal, né? E tu falou com muita naturalidade, embora tu citou aí que alguns retornam dizendo que não é necessário, né? Que o seu médico lá, talvez de origem, disse que não era necessário. Bom, eu tenho a lembrança de alguns anos atrás em que se dizia que reposição hormonal não era indicado somente em casos muito específicos, porque podia, existiam indícios de que estava relacionado com aumento de casos de câncer de mama e alguns outros cânceres. E aí, é verdade esse bilhete? Eu vou voltar para o outro, quadro. Exato. Quando você tem antecedentes de câncer de mama, principalmente em parentes de primeiro grau ou eventos tromboembólicos, né? Realmente existe uma contraindicação, tá? O que a gente sabe é que a reposição hormonal via derme, né? Então, quando eu passo ali o gel, esse risco aumentado de câncer de mama diminui muito. Né? Então, o problema é quando você toma via oral. Mas quando for via transdérmica, a gente tem uma certa segurança. Claro, né? Levando em consideração isso que eu falei, se o paciente tem histórico familiar, né, de câncer de mama ou evento trombólico, a gente pode ter uma contraindicação. Mas teria que se fazer uma pesquisa, porque às vezes eu vejo, assim, por exemplo, um câncer de mama que surgiu numa mulher com 80 anos, por exemplo. Tá? Uhum. Será que, vamos dizer, sei lá, a filha dela ou a neta dela terá um risco aumentado? Será que também não foi um pouco de loteria genética aí, porque já está numa idade avançada e aí a mutação veio e o corpo não conseguiu deletar? Eu quis te perguntar isso, sim, quer dizer, tem algum rastreamento que a gente possa fazer para saber quais são os casos que, ou simplesmente o fato de eu ter alguém, né, de primeiro grau ali, de relacionamento de primeiro grau de câncer, eu já não estou indicada para fazer essa reposição, talvez mais invasiva, vou chamar assim, não sei se pode ser essa a expressão certa. Existem alguns marcadores biológicos, né? Alguns exames que podem ser solicitados pelo médico ginecologista ou mastologista para verificar, né, se existe um perigo, né? E realmente a idade avançada é um fator de risco para câncer de mama, mas de um outro perfil, aí de um outro tipo. Né? Então tem que avaliar cada caso, né? E realmente ver se essa mulher precisa, porque não é toda mulher que vai precisar de reposição hormonal, né? Então, tem que ter um quadro clínico, ela precisa, né, estar sintomática, porque é até bastante interessante, mas 30% das mulheres passa por esse período sem sentir nada, né? 70% vai ter, mas 30% nem vai sentir, tá? As abençoadas. As abençoadas, que são a Bom, minoria. sim, ainda no quadro Meu Público, Minhas Regras, né, uma ouvinte mandou para a gente perguntando se a pílula anticoncepcional, ela realmente reduz a libido, a vontade, né, de relação, como é que existem evidências sobre isso? Ela pode reduzir, sim, né, em alguns casos, porque você não vai ter os picos ali, né? Você vai ter uma dose constante dos hormônios. E
E o hormônio da libido feminina é o estrogênio, né? Então, isso varia de paciente para paciente. Algumas pacientes não sentem tanto, outras sentem mais, né? E quando há essa queixa, é importante que a gente também discuta com a paciente outras possibilidades de anticoncepção, né? Ou outra possibilidade de tratamento, no caso da TPM, para ela não sofrer tanto, né? Porque aquela história que também minimiza o nosso desejo sexual, né? Ai, os homens precisam, as mulheres não precisam tanto, não, né? A mulher também precisa de uma vida sexual satisfatória, né? Isso é importante, isso melhora muito a qualidade de vida, né? Então a gente precisa, realmente é caso a caso e perguntar, né? Mudou? Vamos pensar em outra coisa, então, né? Para manter essa mulher mais feliz, mais satisfeita, né? Sim. Agora, a última pergunta, professora, é a síndrome dos ovários policísticos. A minha impressão é que ela comete um grande número de mulheres. Eu, por exemplo, tive o diagnóstico quando eu estava tentando engravidar, eu nem sabia que eu tinha, porque eu tomava anticoncepcional, né, e não percebia. O tratamento para SOP, né, para essa síndrome, ele ainda é anticoncepcional, ou existem outros tratamentos mais modernos, e quais seriam os principais indícios de que a mulher tem a síndrome dos ovários policísticos? Tá, então vamos lá. Eu não vou conseguir entrar muito a fundo nas medicações porque eu sou psiquiatra, mas assim, o que eu sei, a gente pode usar espironolactona e metformina, são medicações indicadas hoje, porque a SOP hoje é considerada uma doença metabólica também, né? Então ela cursa aí com aumento de peso, acne, porque você tem um hiperandrogenismo, você tem uma produção em excesso de hormônios masculinos, né? Então você vai ter também pelos escuros em locais que não deveriam ocorrer, né? E o que mais chama atenção daí no meu caso, que sou psiquiatra, quando eu acabo tratando essas pacientes, é que elas vêm para o consultório com muitos sintomas depressivos e de ansiedade, porque altera bastante a parte psiquiátrica também, né? Então a gente tem hoje outros tratamentos que não só a pílula anticoncepcional, eu tenho algumas pacientes que, nem eu te disse, fazendo uso desses outros medicamentos com respostas bem interessantes, né? Eu acho que vai muito de perceber como a paciente se adapta, né? E claro, como a paciente com SOP, ela também tem uma resistência periférica à insulina, a prática de exercício é muito importante, né? Porque daí você melhora o aspecto metabólico e, consequentemente, a síndrome dos ovários policísticos. Sim, verdade. Bom, agora sim, para encerrar, a gente sempre encerra os nossos episódios pedindo uma dica cultural. Pode ser qualquer dica, pode ser filme, pode ser livro, pode ser série, e não precisa ter necessariamente relação com o tema, alguma coisa que tu achou que valia a pena comentar. Tá, eu acho que eu vou até dar 2 dicas, porque eu indico para todas as minhas pacientes mulheres, no sentido de elas se fortalecerem, crescerem, né, conseguirem se colocar em relações horizontais com todo mundo nesse mundo, com homens, com família, né, com todo mundo. Então, um filme que eu achei sensacional foi Pobres Criaturas, né, com a Emma Thompson, que é uma mulher, né, que coloca um cérebro de criança num corpo de uma mulher adulta, né? E quando a gente assiste o filme, a gente vai vendo que ela vai se tornando a mulher que ela gostaria de ser, né? No começo desengonçada, infantil, e depois ela se torna e faz da vida dela o que ela quer. Eu acho que é uma metáfora linda nesse filme sobre o nosso crescimento. E se permitindo passar por todas as experiências. E tem um livro que eu gosto muito, que é da Glennon Doyle, que é uma feminista americana, que se chama Indomável. Esse livro é muito transformador, então eu indico para todas as mulheres, porque eu acho que cada capítulo ali faz a gente questionar muito sobre a cultura na qual a gente vive e como é que a gente pode, né, ser alguém então que vai contribuir para a mudança dessa cultura. Professora Sara, muito obrigada, muito prazer em te conhecer. Eu já anotei aqui as dicas culturais, porque eu levo para mim e eu corro atrás para ouvir, ver, ler as dicas, já vou comprar o livro. Eu já vou te dizer, já quero te deixar aqui
compromissada comigo, porque hoje a gente teve que dar uma pincelada geral, né, sobre a saúde da mulher, mas eu já quero te deixar no compromisso de mais pra frente a gente fazer um episódio sobre saúde mental da mulher, que eu acho extremamente importante. Eu sei que é mais, né, ainda mais a tua área de atuação, e te agradecer muito pela entrevista e pelo teu tempo. Ai, Simone, eu adorei. Vai ser um prazer estar aqui com você de novo, né? Acho que foi um papo bastante rico, com muita troca. E eu estou à disposição. Muito obrigada.